Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre esse aspecto crítico, exigente e observar o que a gente precisa olhar em nós, né, sobre esse aspecto, né? Muitas vezes a gente também não percebe que carrega um lado assim de muita crítica, né, de constantes pensamentos que ficam exigindo, cobrando, e isso acaba sendo uma cobrança para nós mesmos, né? Assim como também para tudo à nossa volta, né? Tudo que a gente, como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo, né? Acaba vindo a partir dessa visão muito crítica, dessa cobrança, também de um sentimento assim de nada tá bom, né? Precisa melhorar, não no sentido positivo, né? De mudanças, mas sempre numa visão negativa de olhar sempre para as coisas ruins e que não estão acontecendo como deveria, né? Ou como seria melhor. Então, isso vai criando assim uma realidade difícil para quem está desse lado crítico, né? Porque vai sempre encontrar mais oportunidades assim para estar criticando, para estar exigindo, para se desgastar, né? Para perceber coisas que precisam de alguma forma ser criticadas, né? Então, isso acaba sendo algo pesado, inclusive, né? Para a pessoa, para o seu dia a dia, para o seu convívio, né? Então, as outras pessoas podem olhar também e perceber esse peso, essa dificuldade, né? E, e as relações também ficam muito prejudicadas quando a gente está muito nesse foco, né? Da exigência, da cobrança. Então, isso é muito importante da gente observar, tá? Então, para quem vem acompanhando os e-mails, né, a gente trouxe aí o arcano do Hierofante, que é o arcano do sacerdote, né? Então, a gente tem uma figura de alguém que tem uma certa experiência, né? Já tem uma maturidade. É também um arcano que fala das regras, das leis, fala também dos dogmas, né? Então, no aspecto negativo, muitas vezes a gente está muito limitado nessas regras. As regras são importantes, servem, né? Para que a gente possa ter, né? Uma ordem, né? Nas coisas, uma ordem na sociedade, né? Como que a gente pode se relacionar de uma forma melhor uns com os outros, né? Mas também é importante ver esse aspecto que em que eu fico muito apegado, né, com regras. Eu fico muito, eu quero muito colocar as coisas de uma forma assim, em que tem que ser desse jeito, né? Então nada pode sair dentro dessa percepção, dessa regra, né? E aí a gente sabe que as coisas também, a vida também não acontece desse jeito o tempo todo, né? Existem sim muitas exceções também, né? E, e que a gente precisa considerar, né? Até mesmo nosso lado humano, que vai ter aí
alguns momentos, né, algumas dificuldades, ou momentos em que precisa também se soltar um pouco, né, sobre isso. Então, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo, esse olhar para o seu comportamento, né, e olhar como que você se comporta. Aqui o comportamento, a gente está falando das suas ações, né, da sua fala, dos seus pensamentos. Então, pode ser que você não se perceba muito, porque talvez você expresse pouco, né, aquilo que você pensa, o que você sente. Mas os pensamentos, eles ficam ali diariamente, né? Então, você pode observar pensamentos críticos, assim. Então, eu vi alguma notícia e aí, a partir daquela notícia, eu estou criando aqui ideias, né? Estou sempre, assim, numa atitude de ficar acusando, né? Mostrando ali, nossa, olha o que essa pessoa fez, olha como que olha o que aconteceu com determinada pessoa. E aí eu fico, de alguma forma, sempre, né, com esse aspecto, assim, né, de ficar apontando o defeito, o erro, né, aquilo que não foi bom. Você pode perceber isso para você mesmo, né, como eu falei, né, isso está no interno, né, então isso você observa que você tem esses pensamentos e muitas vezes também é algo que está no externo e você não está percebendo, né? Então, assim, você se critica muito, você acaba também no externo, você revela isso de alguma forma, tá? Então, eu fico aqui nos meus pensamentos, fico dizendo o quanto que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, eu fico apontando um erro que eu fiz lá no passado, eu fico dizendo que eu não consigo, que as coisas não são favoráveis para mim, eu fico sempre, qualquer situação já é um estresse para mim, então eu já percebo que eu posso errar, ou se eu erro, eu acabo me acusando o tempo todo, né, daquele erro. E aí algo que eu fiz semana passada, eu tô até hoje pensando e, sabe, me martirizando, me criticando, e eu não me solto desses pensamentos, né? Eu fico constantemente revisando esses pensamentos, essa situação, essa esse erro, né? Essa situação que foi um erro, enfim. Então isso é muito. Fica produzindo, na verdade, esses pensamentos constantes, tá? E é importante você observar, tá? Então vem essa crítica, eu fico apegado lá no erro, eu tenho esses pensamentos obsessivos, que é isso, né? Eu fico lembrando da situação e falando da situação ou pensando a situação e sempre mostrando que eu fui errado, que eu agi errado, que eu deveria ter feito assim, não fiz, eu poderia ter, sei lá, feito alguma coisa diferente, tá? Então, esses pensamentos, né, que ficam acontecendo o tempo todo. E aí também você pode observar esses pensamentos, como que você também mostra isso externamente, tá? Então, então tem situações em que eu sou tão exigente
que às vezes uma coisinha só para mim já parece algo muito maior, né? Então, isso já me deixa extremamente incomodado, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de algumas situações que são bem bobinhas, assim, né? Nada muito mostra algo assim, que mostra esse aspecto crítico, assim, né? Essa coisa da pessoa ser muito dura, muito exigente, né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu vi uma situação assim, numa caminhada, né? Naqueles percursos que tem, né? O percurso lá para quem está a pé, né? O pedestre, e tem a parte lá de quem está usando a bicicleta, né? As ciclovias, né? E, e uma vez, é, né, aconteceu aí essa situação da pessoa que está na bicicleta de repente ir para a parte do pedestre, né? Para outra pessoa que estava correndo ali, né? Mas assim, foi uma situação, né? Por algum motivo, né? O ciclista foi para essa parte do pedestre, mas não estava bem vazio o lugar, né? Tinha poucas pessoas. E assim, não teve nada demais, ele apenas foi, depois corrigiu a rota dele, né? Mas essa situação gerou um estresse muito grande no pedestre lá que viu, né? E isso, ele começou a cobrar, a falar, e você não tá vendo que aqui é para quem tá andando, aqui você tem que ficar desse lado. E a pessoa se desculpou, disse assim, não, eu vi, mas, enfim, falou alguma coisa. Acho que talvez por distração a pessoa fez isso, né? Mas assim, não foi nada demais, né? A pessoa não estava realmente assim, fazendo algo que fosse prejudicar, né? Ou ele costuma andar. Na verdade, não, né? Foi só uma situação. Mas veja que a reação da outra pessoa, né? Em relação ao ciclista ali, foi uma coisa assim, muito exagerada, né? Então, percebe-se na fala da pessoa um estresse, né? Algo assim de que talvez não precisasse nem falar o que falou, né? E muito menos chamar a atenção daquele jeito, assim, né? De ficar falando, enfim, apontando, olha, você está errado, você não está vendo. E certamente a pessoa viu, falou sobre isso, né? Sabia que estava errado, mas que, né? Pediu desculpas, enfim. Então essa é uma situação assim que assim acontece, né? E aí quando você vê esse estresse, né? Se você percebe esse estresse, essa coisa de eu querer reparar o outro ou a mim mesma, enfim, isso mostra esse aspecto, né? Também assim, né? A gente vê o estresse das pessoas, assim, que tem essa crítica, né? Que tem esse lado, assim, que fica se cobrando muito, né? Então, para tudo, como eu falei, né? Para tudo ela vê um erro, né? Para tudo tá saindo fora do que deveria, né? E às vezes não percebe que o outro não fez aquilo por mal, né? Não tá. Às vezes se for uma distração, como foi no caso desse ciclista, né? Ou por algum outro motivo, né? Então, assim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E que a gente precisa observar o quanto que a gente fica apegado com essas pequenas coisinhas assim, né? Então, são coisas que
deveriam ser relevadas, né? Aconteceu ali, eu corrigi, o outro corrigiu e tá tudo bem. Mas quando eu fico pensando, fico criando uma história, eu fico alimentando aquilo, então tem algo que eu preciso olhar, né? Para essa minha dificuldade, assim, porque que aquilo me toma muito, né? Toma muito da minha energia, me afeta tanto que me deixa assim, nesse estresse, né? Então, assim, algo que você tem que olhar, né? Então, a gente está falando de estresse, né? Então, de onde que vem esse comportamento, dessa crítica, dessa exigência, né? De onde que vem esse comportamento, assim? É alguma situação que às vezes está estressante e aí eu tô me sentindo cobrado, eu tô me sentindo criticado, né, o tempo todo. E por eu estar se passando por isso, eu acabo também agindo dessa forma, né, na minha vida como um todo, com as pessoas ao redor. Então, de onde que vem esse comportamento? Você percebe que isso tem a ver com uma situação em específico, assim? Então, no meu trabalho as coisas estão assim, ou na minha casa está tudo muito difícil. De onde que vem esse comportamento? Você percebe que ele é algo que está acontecendo agora ou é algo que vem de muito tempo, né? Então, eu sempre fui essa pessoa crítica, eu sempre fui uma pessoa com uma dificuldade, assim, que fico cobrando, fico exigindo, tá? Existe também a questão da comparação, então a crítica tem muito a ver com a comparação também. Então as pessoas que ficam criticando, elas estão muito comparando também. Então ficam se comparando com outras pessoas, comparam, né, as situações e ficam o tempo todo nesse, como eu falei, né, nesse pensamento, nesse diálogo mental que é sempre muito carregado de negatividade, né? Então, assim, de onde que vem? Eu sempre tenho eu realmente tenho um traço assim, de personalidade que eu sou mais exigente, né? E aí, voltando lá, falando do arcano do Hierofante que a gente falou, então muitas vezes a pessoa que traz esse como um arquétipo, né, de vida aí, são pessoas que desde criança elas parecem assim muito amadurecidas para a idade, né? Então elas estão sempre avaliando as coisas, elas agem, elas não são mais crianças assim que agem com naturalidade, né? Então elas têm um comportamento que parece assim uma pessoa madura, né? Já adulta. Elas não acham as brincadeiras, tem brincadeiras que elas não gostam, então elas às vezes vão muito para a leitura, né? Para pequenos grupinhos, assim, que fica mais ali sentado, né? Fazendo outras atividades assim específicas, né? São crianças que têm uma capacidade assim de também de entender outras pessoas, né? Então você percebe mesmo que são muito maduras assim para a idade delas, né? Então esse é um aspecto que vem desse arquétipo. E aí você traz isso desde sempre, né? Você tem essa personalidade, nesse jeito de ser, mas que também precisa ser olhado, né? Assim, eu preciso olhar que isso isso é algo que eu tenho, mas que eu preciso corrigir de alguma forma, né? Para não me causar prejuízos.
comigo mesmo, né? E me permitir ser mais solto, me permitir ser mais leve, né? Permitir brincar mais, assim, no sentido de levar as coisas mais, de uma forma com mais leveza, né? Sem ser tanto encaixado, assim, dentro dessas regras, dessas obrigações, né? Desses deveres, tá? E aí também que você precisa observar que teve alguma situação que foi traumática, difícil, né? Em que gerou rigidez para você. Então, desde aquela situação que me aconteceu, eu tenho uma atitude assim mais rígida, né? Então, às vezes a gente passa, né, por situações traumáticas e começa a ter muito medo da vida, né? Então, pessoas que tiveram aí diante da morte, né, com tragédias, às vezes acidentes. Então é muito comum que elas acabem desenvolvendo assim essa ansiedade, esse medo, né? E podem adotar uma postura diante da vida assim de rigidez, né? De controle, para que algo parecido não aconteça, né? Ou então talvez a situação que aconteceu, né, tenha a ver, como eu falei, né, anteriormente, às vezes a história lá do ciclista e do pedestre, né? Então ali o ciclista foi para a pista ali do pedestre, mas tudo bem, foi algo que não gerou nenhum problema, nenhum dano. Mas às vezes você teve uma experiência aí no passado, né, tipo de um acidente, em que por causa de uma imprudência, de um erro de alguém, né, por exemplo, invadiu a pista e acabou atropelando. Então, esse é um evento traumático, né? E aí tudo que vem, que te lembra essa situação, ainda que você não tenha consciência disso, acaba sendo um gatilho, né? Então, situação lá do ciclista, né? Então, essa invasão do ciclista lá para a pista do pedestre pode ter sido um gatilho para essa pessoa, né? Então, e de repente de algo muito pior que aconteceu lá no passado, de um acidente, né? De algo que possa ter gerado danos maiores, tá? Então, é importante a gente observar, né? Então, como que eu desenvolvi esse comportamento. Eu já carrego ele como um traço de personalidade, né? Vem de eventos traumáticos, vem de um estresse do cotidiano que eu estou passando, tá? E observar também o quanto que isso te desgasta, tá? Principalmente isso, o quanto que isso está me desgastando, o quanto que isso me deixa sempre numa atitude assim de proteção, né? Ou também de não aproveitar muito as coisas na minha vida, porque eu estou sempre olhando para isso que está errado, para isso que tem que ser corrigido, né? Então é importante você observar nessa semana, né? E procurar entender esses pensamentos, identificar principalmente eles, para você poder sair deles, né? Deixar a comparação, sair da crítica, da exigência. E sempre que você perceber essas atitudes, sempre que você identificar esses pensamentos, é importante que você desvie esse foco, tá? Então, identifiquei algo que está me criticando, vou parar aqui e vou tirar o meu foco, de preferência para algo bom, para algo que seja positivo, para algo que eu possa reverter
esse pensamento, tá? Então, eu fui muito burro semana passada porque eu fiz isso, fiz. Não, né? Bom, eu fiz isso, tive um motivo ali naquele momento, hoje eu percebo, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho mudar essa minha decisão, essa minha escolha, né? Então é sempre de uma forma de uma afirmação mais positiva e deixando de ficar alimentando essa crítica, tá bom? Bom, gente, então é isso que eu tenho para trazer hoje aqui. Eu espero que tenha ajudado você aí a refletir também sobre esses comportamentos. E muito obrigada aqui pela sua participação e até uma próxima.